Você clicou no botão laranja, já viu os outros antes, né? Você já sabe como é que é a regra, né? Primeiro clica lá no verdinho, depois no azul, depois no laranja, para você entender a sequência. Fez isso? Então, muito bem. Vamos falar sobre levotiroxina. A gente, quando vai ao médico, né, o médico fala um monte de coisa. Se está faltando T4 e é aí que ele vai receitar o T4, eu já sei que sua cabeça já não está funcionando direito. Você só pensa um monte de perguntas, né? Aposto que você deve estar pensando, ai, meu olho vai inchar, ai, será que eu vou poder ter filhos? Ai, é por isso que aconteceu isso. Vamos explicar tudo. Calma, 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 calma. A gente vai explicar tudo para você. A primeira coisa que eu senti, depois que eu saí da consulta do médico, era aquela ideia. Nossa, eu vou ter que tomar remédio para sempre. Eu entrei em pânico, que eu tinha que tomar remédio para sempre. Essa informação dói, né? Não sei se você passou por ela. Eu nunca tinha tomado remédio na minha vida. Essa informação doeu. Mas eu sei exatamente o que você está sentindo. E depois que eu já estava com os hormônios regulados, eu pensei, peraí, tem 3 tipos de frase. Tomar remédio pro resto da vida, parece que você vai ficar doente pro resto da vida, né? E você tem só um pouquinho de vida. Aí um outro médico pode falar para você, você vai tomar remédio para a vida toda. Pesado também, né? Eu vou ter a vida toda e vou conviver com a doença. E tem um pouco mais experiente que vai falar assim, você vai ter que repor hormônio. E eu uso contínuo. Para quê? Para toda aquela flor de sintomas sumir, para você ter sua vida de volta. E o que você precisa fazer? Tomar um modelzinho, tomou, acabou. Aí sua vida está de volta. Então, uma das coisas que a gente tem que meter na cabeça que a gente não está tomando remédio. Remédio é quando você toma um comprimido para dor de cabeça. Pode dar efeito colateral, pode dar um monte de probleminha, né? Esse comprimido pode afetar seu estômago, pode afetar um monte de coisa, mas em 20 minutos ele age e sua dor de cabeça passa. Mas às vezes a causa da dor de cabeça, você não foi atrás, né? Você tem que pensar o seguinte, você não está tomando remédio. Por isso, ele não tem um comportamento como remédio. Parece remédio, tem nome de remédio, tem tudo remédio, mas não é. Parece até aquele shampoo lá que brincavam antigamente, né? Mas não. Hormônio. Hormônio demora para agir. Por isso que eu já estou frisando. Não é que é aquela coisinha que você toma, né, em 15 minutos vai dar efeito. Não é essa mágica, não. O hormônio tem tempo de procedimento. Principalmente que o T4 vira T3. Isso eu vou falar em outro bloco, tá bom? Mas é o T4 que vira T3. Até o T4 virar T3, demora um pouquinho. O seu organismo tem que estar com bastante armazenamento de T4 para poder cuidar de fabricar o T3. E o T3 que vai fazer toda aquela história do seu metabolismo, tá bom? Só que não dura muito. Então, às vezes, assim, chega, tem gente que reclama comigo, né, que eu tenho contato com pacientes através da associação do clubet4.com.br. Depois confere esse site também, se você quiser saber alguma coisa a respeito da associação, tá? Como eu tenho contato com vários pacientes, tem paciente que fala assim, Jaca, eu tomei 2, 3, 4 dias, não deu resultado nenhum. Né? Peraí, né? O médico deve ter informado que quando você começa a tomar levotiroxina, ela demora 2, 3, às vezes 4 semanas até começar a dar efeito. Depende de organismo para organismo, depende das doses, porque eu já falei, é trabalhoso, mas não é difícil. Todo o controle de levotiroxina, você tem que fazer experiências. A gente não sabe quanto que vai servir para você, quanto que serve para mim. Cada organismo vai reagir de uma forma. Normalmente o médico dá uma dosagem de acordo com o seu peso ou do estado que você está, ele vai ver os seus exames e falar assim, ó, ela está com uma taxa assim de TSH, uma taxa assim de T3, de T4, ele vai fazer o cálculo aproximado de o quanto você tem que tomar de levotiroxina. Mas depois de 2 meses você vai ter que fazer um novo exame de sangue, é muito simples, é um exame de sangue e não é caro, você vai fazer esse exame de sangue para saber se essas doses estão certas. Doses certas, vida normal. Mas o que é vida normal, hein? Tem gente que fala, minhas doses estão certas, mas minha vida não está normal. Depois de um tempo que a gente passa com aquela flor de sintomas que eu contei para vocês e vê que o problema estava na borboleta, né? Se você não viu isso, clica lá no botãozinho azul e saiba sobre isso. Se está de bedelho aqui sem assistir, você vai saber do que eu estou falando. Quando a gente descobre que a gente tem problema na tireoide, a gente fica deprimido. Até a facilidade que você tem para atingir esse estágio de depressão, ela é muito grande. Só que tem o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para não, mesmo depois dos hormônios controlados, não continuar nessa tendência. É muito difícil a gente mudar o foco e começar a culpar a tireoide de tudo. Temos que tomar cuidado com isso. Até eu, que sempre fui um cara alegre, expansível, feliz da vida, né? Mesmo com hormônios controlados, a gente fala assim, puxa vida, depois de 2, 3 anos até descobrir a doença,
É difícil para a gente mudar, né? A gente está acostumado a reclamar. Tem coisas que não são coisas da tireoide. Se você come feito uma louca, vai culpar a sua tireoide depois? Fica comendo. Se você não está bem com o seu marido, se você não está bem no seu trabalho, vai culpar a tireoide porque não está rendendo? Né? Se você está se alimentando mal, você vai dormir bem? Se você não faz atividade física, você vai conseguir ficar legal? Não vai, né? Outras coisas que a gente fica muito preocupado também, com tireoide, é importante falar, logo começa a ver, né? Eu, quando era pequenininho, eu vi uma mulher com o olho saltado. Eu perguntei, mãe, o que é aquilo? Minha mãe já me deu um cutucão. Falou assim, ela tem problema de tireoide. Quando começou a inchar minha pálpebra, quando eu estava com hipotireoidismo, eu falei, nossa, eu vou ficar com aquele olho saltado. Se você já tem o olho saltado, você tem hipertireoidismo, você sabe que não é legal, né? Afeta a sua autoestima, afeta a sua parte plástica e pode afetar, inclusive, a sua visão. Por isso a gente não pode bobear, principalmente com quadros de hipertireoidismo. Então isso você tem que tomar bastante cuidado. Quanto ao inchaço palpebral, é fácil. Regulou o hormônio, volta tudo ao normal. Em hiper a gente vai conversar, quando a gente for falar de hiper, a gente vai falar que não é tão simples o que afeta no olho de uma pessoa que tem hipertireoidismo. Então, cuidado. Outra coisa que você deve pensar, será que eu vou conseguir ficar grávida? Ficar grávida não é fácil até para quem tem os hormônios regulados, né? A probabilidade de você ficar grávida é só para quem não quer mesmo, né? Às vezes quem quer ficar grávida não consegue, né? Porque não é tão fácil engravidar, não. Tem que acontecer várias coisas até uma gravidez ter sucesso. Se você tem problema na tireoide, bota peso nisso. Mas não pensa, eu conheço várias mulheres que tiveram problema na tireoide e estão com os filhinhos lindos, maravilhosos e conseguiu engravidar, conseguiu sucesso. Para ter esse sucesso, você precisa ter um acompanhamento médico. Você precisa regular seus hormônios, porque se você tiver hipotireoidismo na época da gravidez, você pode ter problemas mesmo para conseguir segurar esse bebezinho, ou até o seu bebezinho pode nascer com problema. Então, tem que ter um controle maior, né? Então, tem que tomar cuidado, mas nada é impossível e, na verdade, não é nada impossível. Tudo é possível. Hormônio regulado, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você continue mantendo seus hormônios regulados, tá bom? Baseado no que você vem aprendendo aqui, eu vou te fazer uma pergunta e você pensa e responde. Uma mulher que está tomando levotiroxina pode amamentar? Lógico, se você tiver com os hormônios equilibrados, você pode fazer tudo. Inclusive, você não só pode, como deve amamentar. Uma coisa importante também que fala que você deve tomar o seu remédio em jejum. Jejum não é só jejum, não. Você tem que tomar em jejum, né, com o estômago vazio. E você deve também ficar um tempo sem absorver nada, sem comer nada, né? Então dá uma olhada na bula aí para ver o quanto tempo você tem que ficar sem ingerir nenhum alimento depois. Não é só jejum, não. Tem uma dica, você pode escolher horários interessantes, né? Falar, acordar antes, acordar cedo, ficar 1 hora sem comer, meia hora sem comer, sei lá quanto tempo sem comer. É meio chato, né? Mas você pode organizar o seu tempo como se fosse um ritual, para você não esquecer o remédio. Vamos supor, seu marido sempre acorda um horário lá para ir no banheiro. Ele pode te ajudar, ele pode levar o remédio para você, você já vai estar em jejum e você toma, que você sempre acorda mesmo quando ele levanta e tal, ou pular algum outro tipo de ritual que não seja tão chato de você acordar 1 hora antes. Acordar 1 hora antes, às vezes o tempo que você está tomando banho, o tempo que você está escovando o dente, o tempo que você vai fazer todas as suas necessidades matinais, logo que você acordar, já toma a sua levotiroxina, que depois, na hora do seu café, talvez já vai estar chegando no tempo adequado para você poder ingerir um alimento, tá bom? Se a sua tireoide não está funcionando direito, você tem que repor o que ela produzia. Sua dose certa de levotiroxina diária vai trazer a sua vida de volta. Clica no botãozinho vermelho para você aumentar a sua dose de informação. Um abraço, beijo, até a próxima.